A felicidade chega com fogos, não pede licença e não avisa quando entra. Ela apenas se senta ao seu lado, em silêncio, esperando que você não a expulse, por medo. Porque, no fundo, muitas pessoas não fogem da dor. Fogem exatamente do momento em que tudo começa a dar certo. E a pergunta que fica é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Por que temos tanto medo de ser felizes? O que isso diz sobre a nossa história, sobre o que aprendemos, sobre as perdas que carregamos e sobre as crenças que fomos construindo sem perceber? A psicologia observa um padrão curioso no comportamento humano. Quando a alegria surge, muitas mentes entram em estado de alerta, como se algo estivesse errado. É como se o cérebro dissesse: calma demais é perigoso. E isso não nasce do nada. Vem de experiências, de decepções, de promessas quebradas, de momentos em que a felicidade foi seguida por dor. O cérebro aprende por associação. Ele tenta proteger, mas ao proteger, também aprisiona. Quantas vezes você já percebeu que no auge de um momento bom, algo dentro de você começou a sabotar? Um pensamento negativo, uma culpa silenciosa, uma sensação de que você não merece aquilo. Para que isso acontece? O que isso significa? Significa que muitas pessoas aprenderam que a alegria é instável, que o amor pode ir embora, que o sucesso chama inveja, que sorrir demais pode custar caro. E então passam a viver em modo de economia emocional, usando só metade da própria luz, como quem anda pela vida com o freio de mão puxado. Isso afeta como você se vê, como reage ao mundo, como se comporta nos relacionamentos e até como lida com oportunidades. Quem tem medo de ser feliz tende a antecipar perdas, a controlar demais, a desconfiar da calmaria, a confundir paz com tédio. A psicologia mostra que esse padrão gera ansiedade crônica, porque a pessoa nunca está inteira no presente, ela está sempre alguns passos à frente, esperando o problema que ainda não chegou. Refletir sobre isso é essencial, porque felicidade não é apenas um estado emocional, é uma postura interna diante da vida. É sobre como você interpreta o que acontece, como você responde aos desafios e como você se permite viver as pausas entre as tempestades. Imagine a mente como uma casa com janelas. Algumas pessoas só abrem as janelas quando está nublado, porque aprenderam que sol demais pode queimar. Mas quem vive assim nunca aquece a própria alma. Entender como você sente, como reage e como vê o mundo muda tudo, porque te devolve o poder de escolha. Não é sobre negar a dor, é sobre não transformar a dor em regra. Pessoas que superam esse medo não são aquelas que nunca sofreram. São aquelas que decidiram não fazer do sofrimento uma identidade. Elas aprenderam a permanecer no momento bom sem pedir desculpas por isso. Aprenderam a não se encolher quando a vida sorri. Existem exemplos silenciosos todos os dias. Pessoas que depois de muitas quedas escolhem confiar de novo. Pessoas que param de se punir por estarem bem. Pessoas que entendem que ser feliz não é desrespeitar quem sofre, mas honrar a própria existência. A grande lição é essa: a alegria não é arrogância, é presença. Não é negação da realidade, é coragem emocional. Quando alguém muda de atitude, muda pequenas decisões, muda o jeito de falar consigo mesmo, muda também o rumo da própria história. A visão fica mais clara, o corpo relaxa, as relações se tornam mais verdadeiras. O bem-estar deixa de ser algo distante e passa a ser uma prática diária, feita de escolhas simples. Então, vem a virada reveladora. A felicidade não é perigosa. Perigoso é viver inteiro apenas na dor. Perigoso é treinar o cérebro para esperar sempre o pior. A verdadeira maturidade emocional é entender que tudo é impermanente, inclusive a alegria, e mesmo assim se permitir cintilar por completo. Escolher ser feliz não garante ausência de dor, mas garante presença de vida. E isso muda tudo. Quando você entende isso, algo se ajusta por dentro. Você para de fugir dos momentos bons e começa a habitá-los. Se você quer passos práticos, comece pequeno. Primeiro, observe quando a alegria surge e perceba se vem junto um medo ou culpa. Segundo, nomeie mentalmente: isso é alegria e eu posso senti-la. Terceiro, respire fundo e fique no momento por alguns segundos a mais do que o habitual. Quarto, pratique gratidão sem pressa, não como obrigação, mas como reconhecimento. Quinto, cuide do diálogo interno, substituindo o "isso vai acabar por isso". Está acontecendo agora. São passos simples, fáceis de lembrar, mas profundamente transformadores. E para fechar, fica uma pergunta que ecoa: o que mudaria na sua vida se você parasse de tratar a felicidade como uma ameaça? Talvez você descubra que viver sem medo de ser feliz não é imprudência, é sabedoria. Somos uma egrégora, uma grande família que se encontra aqui para crescer, aprender e se transformar juntos. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe, ative o sininho e conte nos comentários. Em que área da sua vida você está aprendendo agora a ser feliz sem medo?